Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, que os teus ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito Santo e teu coração sedento por ouvir a palavra que é viva e eficaz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu pedido. Não se esqueça, dê o seu like aí agora. Compartilhe, comente. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude. O nosso intuito e objetivo, fazer o ídolo do Senhor. Na palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo. Levar as almas ao conhecimento de Deus, ganhar vidas para o reino dos céus e transformar vidas através da palavra do Senhor. Que o Senhor possa abençoar o teu dia e falar poderosamente ao teu coração. Que essa meditação do dia de hoje seja a resposta de Deus ao teu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a seguir, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmais quando por ele fores arguido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos? Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. E ninguém seja fornicador, profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja a palavra do Senhor. Esse texto, na epístola de Hebreus, no capítulo 12, ele vem nos exortando a entender que a partir do momento que nós estamos na presença do Senhor, que nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, Senhor e Consumador da nossa fé, nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Nós temos que ter no nosso coração o entendimento, a sabedoria de que o céu
nos vê, os homens nos observam e o inferno nos vigia de muito perto, porque o diabo ele busca tragar aqueles que dão brechas, que dão lugar. Ele fica ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Esse é o versículo. Então, assim, nós temos que ter essa consciência que somos observados em todo o tempo, até por quem nós nem imaginamos. Por isso a nossa conduta, por isso as nossas conversas, por isso as nossas maneira de ser, ela tem que ser moderada. Ela tem que ser com sabedoria. Nós temos que buscar princípios da palavra do Senhor, nos posicionar diante da palavra do Senhor, vivermos aquilo que pregamos, aquilo que defendemos como fé e praticarmos a palavra do Senhor integralmente para a glória e honra do nome do Senhor. Eu sei que nós somos imperfeitos, mas o Senhor que é perfeito e perfeitamente capaz de nos abençoar, de nos guardar, Ele é fiel e justo, querido. Ele nos dá o escape, Ele nos dá a sabedoria e Ele nos dá a direção. Volte seus olhos a Ele, confie no Senhor e busque do Senhor a direção para viver. Esse texto ele vem informando, ele vem falando que o Senhor Jesus, Ele conquistou para nós a redenção do pecado através do seu sangue. Que Ele suportou Considerai, pois, que aquele que suportou traz contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. O Senhor resistiu contra toda forma de pecado. Palavras, sensações, sentimentos, atitudes. Enquanto homem, ele foi fiel a Deus, porque ele não se deixou enganar. E nós temos Jesus como exemplo de vida, de conduta, de fé e de prática. Nós temos que olhar para Jesus nos nossos momentos de sofrimento. E a palavra vem nos exortando a entender que se os nossos pais carnais, se os nossos pais terrenos nos corrigiam, e a correção deles não era agradável naquele momento na qual a sofríamos, ela não era agradável. Mas nos trouxe sabedoria de vida e mais adiante nos fez perceber que a correção naquele dia nos trouxe honra, nos trouxe maturidade, nos trouxe entendimento e nos livrou de certas situações, de certos comportamentos que poderia ter destruído a nossa vida. E isso faz com que nós reverenciamos os nossos pais. E nós temos que entender que também o Senhor nos corrige. A palavra aqui vem dizendo que Deus corrige o filho a quem Ele ama. Ele corrige e açoita. Porque o Senhor não quer que ninguém pereça, querido. A intenção de Deus é que nós tenhamos conhecimento da verdade para sermos salvos. E andar nos caminhos do Senhor é buscarmos a direção dEle. E quando nós intentamos fazer algo que é o nosso desejo, que é a nossa vontade, que é o nosso entendimento, Ele nos dá a oportunidade de reconhecermos que estamos errados. E quando nós não conseguimos e praticamos algo que lhe desagrada, Ele nos corrige. Ele nos exorta a mudar a nossa atitude, a mudar de comportamento, a mudar as nossas vontades, os nossos desejos, a viver o extraordinário, a presença do Senhor na nossa vida. E para vivermos a nossa vida em Cristo, nós temos que confiar na sua promessa e na sua palavra. Nós temos que direcionar os nossos pensamentos, a nossa vontade, os nossos desejos, nos princípios da verdade do Senhor. Porque sem Ele, nada podemos fazer. E a nossa vida, a partir do momento que eu me rendo e eu me entrego na cruz do Calvário, isso significa que a minha vida ela não é mais minha. Ela pertence a Cristo Jesus, meu Senhor, meu Salvador, meu único e suficiente Salvador. E quando eu me rendi aos pés, eu tenho que confiar na sua direção, porque o meu capitão é Ele. Quem está conduzindo o barco da minha vida é o Senhor Jesus. Quem direciona
a minha conduta, os meus pensamentos, é a palavra de Deus. E eu tenho que estar posicionada em Cristo Jesus, Senhor nosso, e confiar. E não rejeitar a correção de Deus, ou seja, aceitar quando o Senhor exortar, quando o Senhor mostrar o meu erro e corrigir-me de acordo com a sua vontade. E aceitar, por quê? Porque futuramente eu vou perceber que aquilo foi para o meu bem. Que o deserto que eu passei foi para que ele experimentasse o meu coração e mudasse a minha conduta. Que o vale no qual eu passei, eu não estava só, mas eu deveria passar por ele para aprender experiência, para aprender a confiar, para aprender a ficar na dependência do Senhor. E que as coisas que eu vivi, que o Senhor me permitiu vivenciar, todas, boas, ruins, desagradáveis, agradáveis, todas elas cooperam para o bem daqueles que o amam. Tudo na minha vida não foi em vão. Tudo foi um propósito de Deus, para ensinamento, para exortação, para direcionar, para lapidar, para limpar, para transformar, para tirar a cauterização de tradições do passado, para mudar o coração de pedra no coração de carne, para mudar a minha atitude e o meu pensamento segundo o desejo e a vontade do Senhor na minha vida, e para ter uma audição sensível à voz do Espírito Santo. Então eu tenho que aprender a respeitar a correção do Senhor, como eu respeitava a correção dos meus pais, por mais que não era agradável, por mais que eu não aceitava no momento, por mais que no momento da correção havia revolta. Quando amadureci, eu entendi que a correção foi para o meu bem, foi para que eu não andasse por caminhos que iriam me levar à perdição, à destruição. Assim é o Senhor também na minha vida e na sua vida. O Senhor não quer que nós pereçamos. Ele quer que nós tenhamos conhecimento, o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra, o conhecimento do seu poder. Que você, nesse dia de hoje, que está vivendo algo que você não está entendendo, pare de procurar entender e comece a buscar viver no centro da vontade de Deus. Permita que o Senhor lhe conduza pelo caminho que se deve andar. O deserto não é para sempre. A luta não é para sempre. A situação a qual você está não vai durar para a vida inteira. É um momento onde você está aprendendo algo com Deus. Descubra o que Deus está lhe exortando, descubra o que Deus está lhe ensinando. Porque o Senhor tem pressa para usar a sua vida, para mudar a sua vida. Mas Ele não vai fazer de qualquer forma. Ele vai deixar que no seu tempo você aprenda a ouvir a sua voz, a andar na sua presença e a buscar as suas palavras. Que essa meditação desse dia de hoje sirva de resposta de Deus ao teu coração. Não endureça o teu coração quando você perceber que o Senhor está lhe corrigindo. Que tudo sucedeu porque Deus tinha um propósito na sua vida. Que nada foi por um acaso. Tudo estava nos planos do Senhor. Porque se você um dia confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, entenda, a sua vida não é sua, é dele. Ele vai nos usar para abençoar, Ele vai nos usar para revelar o que Ele quer na vida de outra pessoa. Ele vai nos usar para transformar a nossa casa, a nossa família. Nós somos testemunhas do Senhor. E nós precisamos andar como servos do Deus amado, do Deus santo, do Deus poderoso. E buscar viver aquilo que o Senhor tem planejado e projetado para a nossa vida. Confie no Senhor. Não confie nos seus olhos. Não confie no seu próprio entendimento, mas confie em Deus. Busque a vontade de Deus para o teu caminhar, busque a vontade de Deus para o teu falar. Deus tem algo extraordinário para fazer na tua vida, na tua casa. O Senhor não erra, o Senhor não falha e tampouco tarda. Ele chega no momento exato e Ele faz aquilo que lhe apraz. Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Não se esqueça disso. E Ele é fiel. Busque a presença do Senhor.
Confesse-o como seu único e suficiente Salvador. Permita-se ser trabalhado e transformado pelo poder da palavra da salvação. Jesus te ama, querido. E Ele tem propósito na tua vida. Confie nele. Confesse-o como seu Senhor e seu Salvador. E creia que Ele é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. O Senhor é fiel e Ele é justo. Amém? Que essa palavra seja para o nosso entendimento. Medite nela. Leia, releia e permita que o Espírito Santo lhe conduz pela palavra, porque ele vai falar ao teu coração de uma forma extraordinária e sobrenatural. Fique na graça, fique na paz. Não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante, nos ajuda a ter visibilidade. Comente e compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nosso intuito e objetivo, fazer o ID do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. E não se esqueça, seja você uma bênção. Deus é fiel.